Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o relatório de direitos humanos dos Estados Unidos, que vai ser apresentado hoje, dia 12, né, mas que já vazou um draft dele, e o Washington Post fez um artigo sobre esse draft, dizendo que o relatório critica fortemente dois países, a África do Sul e o Brasil, tá? A África do Sul, tanto a África do Sul quanto o Brasil, por desrespeito a direitos humanos, e é particularmente duro com o Brasil, segundo o Washington Post. Veja, a expectativa é que nesse relatório existe a classificação feita pelos Estados Unidos, pelo Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, o Departamento de Estado lá do Marco Rubio, sobre quais países os Estados Unidos considera uma democracia imperfeita, ou então uma ditadura, né? E a verdade é que na época do Biden, o Brasil já era classificado como uma democracia imperfeita, já havia acusação de violação de direitos humanos no relatório do Biden. Agora, as acusações são muito piores, e a grande dúvida é como é que vai vir a classificação do Brasil nesse relatório, né? Vamos falar sobre isso daqui rapidinho. Essa notícia foi sugerida por Leona Haidern Sobe na minha, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó, repercutiu na imprensa brasileira toda, o Estado de São Paulo, Folha, Revista Oeste, relatório de direitos humanos dos Estados Unidos critica Lula e Moraes, né? A origem dessa informação aqui seria justamente a reportagem no jornal americano do New York Post, desculpa, do Washington Post, e daí, ou seja, vamos ver na fonte original, né? A fonte tá aqui, ó, a fonte é essa reportagem aqui do Washington Post, e que fala justamente que vazou um draft desse relatório e o pessoal teve acesso a esse draft do relatório. Então o relatório final vai ser apresentado hoje, tá? Então assim, a gente já deve ter informações hoje sobre o relatório final da situação de direitos humanos no mundo, né? E, segundo o pessoal do Washington Post, o que eles notaram de diferente, é lógico, tem crítica à Rússia, tem crítica à China, tem crítica a um monte de países que são ditaduras mesmo, né? O que eles notaram que houve de diferença em relação aos relatórios anteriores foi justamente a posição da África do Sul e do Brasil. Inclusive, aqui no Washington Post, eles falam muito mais sobre a crítica à África do Sul, que também tem tido, né, desavenças com Trump e coisa e tal, teve um episódio lá na Casa Branca também, então repara que toda essa parte aqui ele fala, o início aqui ele fala tudo sobre a África do Sul, né? Aí aqui ele fala no Brasil, aqui, no relatório, no draft, né, draft é o rascunho do relatório do Brasil, o Departamento de Estado acusa o governo de esquerda do país de desproporcionalmente suprimir liberdade de expressão de ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o que é uma verdade, poderia até dizer isso na questão na época das eleições, porque o Alexandre de Moraes, de fato, suprimiu muito mais as postagens da direita do que da esquerda. É o ponto todo que eu falo para vocês. Houve fraude nessa eleição? Na minha visão, a minha forma de ver a coisa, sim, houve fraude. Não na urna, nada disso, mas no momento de botar o dedão na balança lá com o tal do CIED, lá com o órgão, tinha o nome antes, né? O CIED só veio depois, mas tinha o nome antes lá, a coordenadoria que era do Eduardo Tagliaferro lá no TSE, que desproporcionalmente visava veículos da direita. Então calava um monte de gente na direita e não calava ninguém na esquerda. Isso faz diferença, meu amigo, na questão dos rádios, né? O radiolão, vocês lembram dessa história? Que as propagandas do PL e do Bolsonaro não estavam passando no Nordeste, só passava a propaganda do Lula no Nordeste. Ou seja, é uma situação que realmente, isso daí é uma manipulação eleitoral, né? Enfim, aí eles dizem aqui que o relatório especificamente menciona o juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, dizendo que ele pessoalmente ordenou a suspensão de mais de 100 perfis na rede social X, o antigo Twitter, né? Que impactaram muito mais apoiadores de Bolsonaro na direita. Ou seja, lembra que o Washington Post é um jornal de extrema esquerda, tá? É praticamente um folhetim comunista isso daqui. E por isso que eles chamam de extrema direita, né? É clássico do pessoal da extrema esquerda chamar a direita de extrema direita, né? Então, a administração Trump expandiu as sanções do Moraes no último mês, enquanto Rubio alegadamente diz que o juiz cometeu abusos de direitos humanos, inclusive detenções arbitrárias envolvendo negação de um julgamento justo, garantias de devido processo legal, violações da liberdade de expressão. Ou seja, pois é, essa é a situação aqui, ou seja, vão vir acusações pesadas nesse relatório, né?
Os Bolsonaro e seus aliados apelaram ao Trump por ajuda, como ele está sendo acusado de uma série de coisas que não tem nenhuma lógica, e isso é muito importante ressaltar. O Trump está correto, o Bolsonaro está correto nessa história. Como é que você pode dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado se na semana seguinte o resultado das eleições já estava começando o processo de transição? Ah, porque o Bolsonaro não queria entregar o poder. Caramba, que diferença que teve? Na semana seguinte já tinha transição, o Bolsonaro botou os chefes de governo militares do Lula antes do prazo, né? Em dezembro ainda já estavam assumindo os chefes militares que o Lula indicou. Então, que tipo de golpe é esse que não tem lógica nenhuma, né? É claramente uma perseguição contra a oposição. É o que faz o Maduro, é o que faz o cara da Nicarágua lá, o Daniel Ortega, que simplesmente prendem todo mundo que é da oposição para poder, né, aí tentam ganhar a eleição sozinhos, né? É o que o Lula está querendo fazer sobre isso aqui, né? Enfim, a matéria não dá muitas informações, o relatório ainda não saiu, eu imagino que deve sair hoje o relatório, mas faz sentido o que o Trump está falando aqui, né? Ele também critica a África do Sul, como eu falei, aliás, a maior parte do relatório critica a África do Sul, falando sobre justamente o fato de que violações de direitos humanos, perseguição a fazendeiros brancos, esse tipo de coisa, que são algumas das acusações feitas por lá, né? Também o Post também viu o relatório de El Salvador, Israel e Rússia. E esse documento elimina antigas descrições de abusos, incluindo a corrupção no governo, abuso de prisioneiro e perseguição de indivíduos LGBTQ. Então ele está dizendo que para El Salvador, Israel e Rússia, o relatório do Trump é melhor do que o relatório anterior, né? Aí aqui o pessoal está falando aqui da comparação entre o Trump e o Biden, que eu acho que isso aqui que é o ponto interessante dessa história. Aí a Terra traz aqui a informação, olha só, se o teor do relatório for confirmado, ou seja, essas críticas que foram ditas pelo Trump foram confirmadas nesse relatório, o governo Trump romperá com a análise sobre o Brasil durante os anos da gestão Joe Biden. O governo do Partido Democrata avaliou o Brasil como uma democracia imperfeita. Isso que é a questão. Porque além dessas descrições de abusos de direitos humanos e coisa e tal, tem uma classificação dos países entre democracias imperfeitas e ditaduras, e tem algumas outras classificações também. Então, ou seja, isso que é a grande questão, né? Eles estão falando aqui que rompeu porque o Biden classificava como uma democracia imperfeita. Será que vai vir o Brasil chamado de ditadura nesse relatório? Não sei, hein? Embora registrassem violações de direitos humanos no Brasil, ou seja, havia violações de direitos humanos também na época do Biden, nem mesmo o Biden conseguiu aceitar o que foi feito pelo Alexandre de Moraes. Vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes pediu a extradição do Alan dos Santos, estávamos no governo Biden, a extradição do Alan dos Santos foi negada exatamente porque o pessoal do judiciário americano reconheceu que ele estava sendo perseguido por opinião, que não tinha nenhum embasamento para prender o cara, porque ele só falou opiniões que você não gosta. Você pode não gostar da opinião do cara, você pode gostar da opinião do cara, não dá para prender a pessoa por isso. Então o Alan dos Santos não foi extraditado na época do governo Biden. Então o governo Biden já reconhecia violações de direitos humanos no Brasil. Mas, é lógico, o Biden é o Biden, né? É amigo da esquerda, né? Os relatórios da gestão Biden apontavam para a existência de instituições como um judiciário efetivo e um sistema político democrático e funcional, embora classificassem o Brasil como uma democracia imperfeita. Então, ou seja, tem um judiciário que está funcionando mais ou menos, um sistema político democrático e funcional. É o que eu falo para vocês, tá? De fato, a gente tem um problema sério na nossa justiça, não tenho dúvida disso, mas a gente ainda está longe de países que têm uma justiça muito menos eficiente, muito mais bagunçada do que a nossa, tá? Tem países muito piores do que isso. É só você ver a Rússia, lá, o absurdo que é lá na Rússia, as perseguições contra inimigos do Putin, contra coisas que não tem assim. Esse tipo de coisa que estão fazendo com o Bolsonaro aqui lá na Rússia, isso é usual, é o tempo todo, com um monte de gente. O governo não gosta de você, meu amigo, é 15 anos de cadeia, 60 anos de cadeia, 70 anos de cadeia, e muitas vezes você morre na cadeia, né? Enfim, aqui ele fala mais o que vai ser citado lá sobre a questão do Alexandre de Moraes e coisa e tal. A edição de 2023, que foi do Biden, né, destacou problemas de segurança pública, além de corrupção grave no governo. Ou seja, mesmo o Biden reconheceu que no governo Lula tinha muita corrupção. 2023 já é o governo Lula, né? Violência extensiva baseada em gênero, inclusive violência doméstica e íntima, violência sexual e feminicídios. Violência contra minorias e não sei o que lá. Segundo o relatório, as eleições de 2022 foram amplamente relatadas como justas e livres de abuso de irregularidade.
Então o relatório de 2022, também feito pelo Biden, dizia que as eleições foram limpas e não teve nada e coisa e tal, né? É lógico que o Biden, como amigo do Lula, ia pegar leve com ele, né? Inclusive, o teor do relatório adiantado pelo Washington Post, se for confirmado, Trump contrariará a análise adotada pelo Departamento de Estado durante seu primeiro mandato presidencial, entre 2017 e 2021. Nesse período também não indicavam falhas institucionais do regime político e jurídico do Brasil, embora registrassem problemas na aplicação de garantias legais, ou seja, já criticava o STF, o Alexandre de Moraes, nessa época, mas ainda estavam pegando leve. Qual que é a diferença do primeiro mandato do Trump para esse mandato agora? É que agora o pessoal está perseguindo o Bolsonaro abertamente, está muito clara essa perseguição do Alexandre de Moraes. A esquerda aqui no Brasil, tal qual a esquerda lá nos Estados Unidos, está preocupadíssima porque está perdendo influência, as pessoas não acreditam mais nas lorotas da esquerda, e daí eles estão desesperados para calar a direita a qualquer custo, censurar todo mundo na rede social, proibir pessoas de direita de se candidatarem. Essa é a questão no final das contas, né? Então, é isso daí. Vamos ver o que vai vir nesse relatório aí. A gente vai fazer um vídeo sobre o relatório também quando o relatório sair, mas a grande dúvida que fica é isso. Eles vão mudar a classificação do Brasil de uma democracia imperfeita para uma ditadura? Eu não sei não, hein? Eu acho que tem, porque o pessoal está criticando isso aqui, essa mudança de entendimento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.